Aleluia. Aleluia. Nessa mesma unção vamos receber o nosso pastor Adriano, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, Pai seja convosco. Pai seja convosco. Bom dia a todos, Deus abençoe. Você que também está em casa, Deus abençoe sua vida. Levantem suas mãos todos vocês. Querido Senhor, o Teu Espírito é bem-vindo aqui. Ele nos guia em toda a verdade, nos guia em toda a justiça. Senhor, vem abrir o nosso entendimento nesta manhã. Queremos cultuar ao Senhor nosso Deus. Queremos prestar culto devido ao Senhor racional. Senhor, nos revele a sua presença todos os dias e nos abençoe, Senhor, grandemente com a sua presença. Que os meus irmãos não saiam daqui da mesma forma. Nós estamos aqui para honrar o seu nome, glorificar o seu nome. Ajude-nos a entendermos sempre a sua vontade e a vontade do teu Espírito para as nossas vidas. Queremos te agradecer por isso, querido Pai Celestial. Em o nome do teu Filho Jesus, fortaleçam a todos no Senhor e na força do seu poder, e revistam a todos completos com suas armaduras. Senhor, não permita que nenhum mal atinja os meus irmãos. Levante, Senhor, o escudo da fé sobre todos eles. Blinde-os por dentro e por fora com a tua palavra. Senhor, eu quero também apresentar a vida da irmã Neide em tuas mãos. Que o Senhor venha trazer para ela saúde, Senhor nosso Deus. Fortaleça a sua vida, a sua família, para que ela continue, Senhor, permanecendo na fé, no nome do teu Filho Jesus. E todos digam graças a Deus. Amém, queridos? Por favor, livro aos Efésios, capítulo 5. Livro aos Efésios, capítulo 5, o verso 14. Livro aos Efésios. Só baixar o meu, fica 10. Obrigado, Lucas. Todos acharam? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são o quê? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falem entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sente-se, por gentileza. Isaías 52, por gentileza a todos vocês. Isaías capítulo 52, o profeta. Isaías 52, verso 1. Todos acharam? Acharam todos? Desperta, desperta, e veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo,
Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Yahvé, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui em fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Eu quero falar com vocês sobre uma coisa bem rápida com vocês, porque durante os nossos anos, a nossa vida cristã, a gente vai sempre amadurecendo e desenvolvendo espiritualmente. Você que entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você tem a presença de Deus em sua vida constantemente. Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito está presente em sua vida agora, hoje, uma pessoa. A presença é a presença, ela continua com você. Mas a partir do momento que Deus chama você para exercer uma função ministerial ou uma função espiritual, lembre-se que os dons de Cristo, os ministérios de Cristo, em Efésios 4:11, é um ministério de Cristo. Existem os ministérios do Espírito, ativado com uma ação sobrenatural em 2 Coríntios 12. Vocês vão observar que chamados específicos para áreas que nós vamos desenvolver para o nosso próprio Senhor. E para exercer isto, nós e vocês vão precisar de uma coisa chamada de unção. E unção não é uma coisa qualquer. Unção está se referindo à totalidade da nossa obediência real, com o nosso comprometimento com a pessoa de Jesus. E quando falamos disso, a unção ela deve ser cultivada como a presença de Deus deve ser cultivada por nós. Cada um de vocês sabe dos seus devocionais pessoais. O tempo integral que nós temos daquilo que mais fazemos, seja a família, o casamento, os filhos, a casa, o trabalho, as preocupações, nós temos essas atividades. Mas que estas atividades não sejam tão prioritárias diariamente em nossa vida, e que o outro lado, que é o nosso lado da nossa devoção com a presença de Deus, com a pessoa do Espírito dele e com a unção. A unção não será liberada para mim e para você porque eu quero unção em minha vida, ou porque eu assumi uma congregação, ou porque eu assumi um trabalho doméstico, ou porque eu assumi um trabalho evangelístico, ou um trabalho social. Lembre-se, a unção é conferida para aqueles que exercerão profundamente a obediência desse chamado e função. Lembre-se que Isaías, ele conhecido como messiânico, ele diz em Isaías 10:27 que a unção vai despedaçar o jugo, vai destruir o jugo. Existem jugos que são jugos que, ao nosso modo grosso de ver, as ações e as táticas de Satanás, de demônios táticos, de principados, dominadores, forças espirituais do mal, eles se escondem em muitas coisas. Eles se apresentam com uma aparência, às vezes, disfarçada, manipulativa, de coisas que é daqui da terra. Eles se camuflam nisso aqui também. O próprio diabo usou a palavra contra Jesus. E lembrando vocês que aquele tipo de treinamento de Jesus, de 40 dias,
Jesus estava ali como um homem. Lembrem-se, ele recebeu o batismo nas águas, ele recebeu o batismo no Espírito. João disse: eu vi o Espírito descer como pomba, mas não era uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele fala da descida, do movimento. Então ele pegou esse passo como uma comparação de suavidade. O Espírito, ele é suave. A natureza, o caráter do Espírito, você não vai encontrar no Espírito amargura, raiva, rancor, ódio, nenhum tipo de coisa ruim que o Espírito tem. Mesmo nós tendo a habitação dele dentro de nós, e às vezes nós temos uma percepção imperceptível da presença dele, porque relacionamento é um estabelecimento seu, de desenvolvimento seu, de procurar conhecer o Senhor. Isto vem pelas coisas mais básicas que nós aprendemos: a leitura da Bíblia Sagrada, o estudo da Bíblia Sagrada, orações que fazemos para termos um despertamento. Vejam, as camadas que existem da carne contra nós são diversas. Nós precisamos entender esta profundidade do Espírito. Veja que Isaías ele fala de despertamento. Capítulo 51, verso 17, lá ele diz: desperta você, Jerusalém, vocês estão bebendo o cálice do Senhor. E fala de um juízo, de uma ira, que eles nem com a permissão do Senhor de acontecer algo de repreensão com o povo, eles não se despertavam para Deus. Veja que capítulo 58, ele fala do verdadeiro jejum que agrada a Deus, e do jejum que eu tento estabelecer para fins próprios da minha carne. E o Senhor diz: não é esse jejum que eu escolhi para vocês. Então o Espírito vai nos chamando a atenção cuidadosamente, para irmos entendermos que vocês e nós precisamos ter um comprometimento vivo e real com a presença do Espírito. É fácil pregarmos, é fácil cantarmos, é fácil fazer apresentações. Isso nós nos acostumamos com o tempo. E isto vai causando em nós uma preguiça espiritual imperceptível. Porque eu já estou acostumado, isso é como se fosse mecânico em mim para fazer, decorar Bíblia, conhecer sermões, ter conhecimentos profundos dessas coisas, não quer dizer que eu amo a presença dele. Amar ao Senhor vai ser a prova da ativação natural da unção em mim e em sua vida. Pedro não conhecia a unção, Pedro sabia da presença. Até quando eu estarei convosco presente? Jesus dizia: homens de pequena fé, vocês precisam me ver para acreditar, mas eu vou ter que me retirar. E o Espírito é uma pessoa, ele é invisível, mas ele é real. Jesus, quando passou pelo ministério dele, lembre-se que o diabo fez tentativas. Se tu és o Filho de Deus, veja, o diabo sabia que ele era filho de Deus. Número 2, provocação, para que Jesus fizesse um sinal por conta própria, movido pela ação dele, e não consultasse a pessoa do Espírito. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Veja que ele é provocativo. E o que pastor Valdemar pregou aqui mais cedo sobre isto, o diabo ele vai provocar você naquilo que você vai ser mexido, ou para agir na carne, com raiva, com ódio, com rancor, com vingança, ou você agir no Espírito. E aqui está a questão. O mesmo Pedro confessou a Cristo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o Espírito do meu Pai que está em você. Saindo dali para uma outra situação, ele conta que ele morreria, ele ia tomar muita surra. E Pedro disse: não permitirei que tu morras para trás de mim, Satanás. Veja, está no Espírito, de repente está na carne. Porque nós temos estas oscilações espirituais. É porque nós estamos em fase de desenvolvimento espiritual.
de busca. Ouvir para saber, ouvir para conhecer é diferente de você conhecer pessoalmente. Relacionar-se e viver isto diariamente. Isso que nos transforma. Conhecereis a verdade. E esta verdade, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito e a pessoa da palavra, mudará os nossos comportamentos. Nós teremos vida e transmitiremos vida às pessoas. Veja que quando ele fala sobre isto, o capítulo 5 não tem epígrafe. Ele escreve a epístola, ele dá exortações. Verso 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E como eu posso imitar Deus? Como eu vou imitar quem eu não conheço e quem não vejo? E como eu posso imitar o meu Deus se eu não conheço a legislação do reino dos céus que está na minha mão? Letra por letra é letra por letra. Mas revelação pelo Espírito, pela letra, vai trazer entendimento para nós. E uma compreensão mais firme. Tudo que o Espírito quer fazer comigo e com você aqui é te manter firme em Jesus. Com coisas que aconteçam, com coisas que não aconteçam, ganhando ou perdendo, vivendo ou morrendo, Cristo sempre sendo amado por nós. Este é o teste que passamos. O verso 10 diz que aprovando o que é agradável a Ele. Todos nós aqui queremos agradar a Ele. Todos aqui nasceram de novo. Ninguém aqui quer fazer nada que contraria a vontade dEle. Mas estamos lutando aqui. É uma guerra que temos aqui. E essa guerra, para o despertamento, só vem através de uma oração verdadeira, interna, apaixonante. Eu não estou falando de apaixonante, de paixão da carne. Estou falando de esplagigenizomai, que é uma compaixão interna do coração, respeitosa pela pessoa de Cristo. Veja que o final do versículo manda-nos que sujeitemo-nos uns aos outros com temor. É esse respeito que Cristo quer de mim e de você, com o que eu tenho com os meus irmãos. E isto é a prova maior da presença dele em mim. Mas quando falamos em relação de resistência, falamos de provocações de coisas do mundo, quando falamos de demônios, e falamos de entidades, e falamos das trevas, e das ações que os demônios desenvolveram desde o lado do mundo antediluviano, isso vem varrendo as civilizações até hoje, melhorado, desenvolvido, e hoje com tecnologia que está tendo hoje, os demônios têm se aproveitado disso para fazer o que com os homens? Destruí-los, enganá-los, e mantê-los num sono. Para nós cristãos, como isso pode nos atingir? Eu me lembro muito do Espírito Santo usar muito o pastor Valdemar, e eu fiquei ali sentado durante uns 3 anos, ele batendo nisso. Não foi ele, foi o Espírito. Nessa pregação que Jesus disse, que os cuidados desta vida iriam aprisionar a muitos cristãos, e eles se esfriariam na fé. Eu posso estar aqui mesmo pregando, mas internamente estou frio. Eu posso estar aí sentado, mas eu estou frio. Eu posso viver de uma forma conveniente para mim, em termos de culto ou de busca da presença do Senhor na minha vida. Porque a partir do momento que o Senhor te der uma função e disser: eu quero que você ore por esta pessoa que está internada, está em estado grave, assim assado. É fácil eu ouvir isso do Espírito. E como orar agora por esta pessoa? Eu vou dizer: Senhor, abençoe ela, cure ela. A Bíblia diz assim, o versículo diz assim: eu repreendo, saia, amém. Entendem o que é o nosso automático? Mas veja o que eu estou dizendo para vocês. Eu preciso ter direção.
e a direção da pessoa do Espírito. Porque somente uma palavra. Olhe Jesus no seu treinamento, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo tentou a segunda vez, lhe provoca a segunda vez. Imagine você que está aqui, e a gente saber que nossos próprios irmãos em Cristo, não importam as suas denominações, cristãos tentando cometer suicídio. Porque o próprio diabo chegou para Jesus, leva lá no pináculo do templo, joga daqui abaixo, porque existe anjos, guardiões de cada um de vocês pessoais, que não deixará que vocês tropecem com seu pé em pedra. Imagine, o diabo mandou Jesus se matar. O diabo não queria que Jesus chegasse à cruz. Ele tentou intervir Jesus por 3 vezes. Uma com Pedro, uma com o diabo e uma com o ladrão na cruz. Se tu és filho de Deus, desça daí, salve a ti mesmo primeiro, depois vem e me salve. É deboche isso aí. Uma zombaria. Ele queria o inimigo por detrás daquele ladrão sofrendo, que Cristo interrompesse aquilo que deveria ser feito, a missão. Agora eu digo a vocês, com essas coisinhas simples que estamos passando, que ainda não é sofrimento ainda. Tivemos perdas de pessoas e muitas pessoas morreram, dores. Mas ainda não é aquilo que Jesus disse, os princípios de dores. Imagine, o Espírito está na terra, querendo nos ungir com a presença dEle. E quando falamos de unção, estamos falando de comprometimento para salvar vidas. Unção se relaciona com trabalho evangelístico, e com trabalho missionário, com trabalho pastoral, com trabalho profético e com trabalho de mestre. Relaciona-se também com trabalho social. E todas as áreas de ministério precisamos ter a unção de Deus. E como eu conquisto isso? Isso vem por uma obediência total. E ouvirmos realmente o Senhor em nós. Sede prudentes, andem de forma prudente, não sejam pessoas sem entendimento, mas sejam pessoas sábias, não sábios por nós mesmos, mas sábios pela própria palavra de Deus. Peguem Estevão, dando testemunho de Cristo, um homem cheio do Espírito, porque queremos sempre basear unção para fazer milagres, cego, mudo, surdo, aleijado, não sei o quê, essas coisas todas. Eu estou dizendo de uma coisa mais importante, de qualquer situação, firme em Cristo, sendo apedrejado até a morte. Ele disse: Pai, perdoa este povo porque não sabe o que está fazendo. Ele não amaldiçoou aquele povo. Veja, Jesus treinando os discípulos, tinha saído do seu treinamento, Jesus foi rejeitado de entrar numa cidade. O que os discípulos fizeram? Mestre, quer que a gente ore aqui para Deus mandar fogo do céu e matar todo mundo? Aí Jesus perguntou para eles: que espírito sois vós? Vocês estão aprendendo isso de quem? Veja que o Espírito não veio matar, o Espírito não veio destruir pessoas, o Espírito veio libertar pessoas. É o Espírito, através de Cristo, que libertou vidas. Jesus era Jesus por causa da pessoa do Espírito nele. Se Jesus quebrasse isso, ali já acabava. Mas ele dependeu. Imagine uma pessoa a primeira semana sem comer, só bebendo água do Jordão, se lavava ali, se asseava ali, e orações. Segunda semana, ia ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. Imagine 40 dias jejuando. Suas sensibilidades espirituais estavam tão aguçadas, mas a pessoa do diabo estava lá também. Hebreus diz, o autor, que Jesus foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado em todas. E é poderoso para nos socorrer nas nossas fraquezas. Que coisa maravilhosa.
Você tem um Espírito Santo em você, que é o seu ajudador, conselheiro, seu guia, seu mestre, seu amigo, seu advogado e seu ajudador nas orações. Romanos diz 8:26 que nós não sabemos como orar de forma como convém. Diz que o Espírito nos assiste. Como é que Ele nos assiste? Nos observa se eu quero depender dEle ou depender de mim. Já Israel, o Senhor fala sobre sacudir o pó. Manda eles se vestirem de vestes formosas. Tudo isso é uma qualidade espiritual. Chama eles de cidade santa. Diz que nunca mais vai entrar nenhuma pessoa incircuncisa. Incircunciso de coração é representado cá, muito também usado no livro histórico de Atos dos Apóstolos, incircunciso de coração, incircunciso de ouvido. Incircunciso de coração, pessoa com coração duro. E de ouvidos, elas escutam, mas não prestam atenção à advertência. É como o Espírito em nós, sempre pregando, sempre falando conosco, tentando nos preparar de forma individual, também como coletiva, para que o momento certo, quando menos esperamos, Ele nos arrebata. O Senhor não quer nos perder. O Senhor quer que sejamos preparados com Ele em qualquer situação. Vejam, sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Levantar-me da minha preguiça espiritual de oração, levantar-me da minha vida comum que eu quero viver, convencional. Agora, levantou, sacode o pó, assenta-te para dar ouvidos ao meu espírito, dê atenção à minha presença, e diz: solta-te das tuas ataduras do teu pescoço. Aqui está falando de jugo. E o pior jugo em nós é o jugo da nossa vida preguiçosa de oração. Orar é não ter nenhum tipo de preocupação com o tempo. Veja, quando nós trabalhamos, existe uma metodologia de trabalho. Você pega das 8 às 6 da noite, correto? Aí tem meio-dia, hora de almoço, 2 horas de descanso, correto? Nós temos essa metodologia no mundo inteiro. Umas empresas de outro trabalho, cada função tem uma função, hora de turno de trabalho. Pare e pense nisso aí. Você tem essa consciência que você tem uma obrigação de fazer isso, porque é o seu trabalho e te compromete a isso. Então você se dedica, você se especializa, você cresce de conhecimento, você faz pós-graduação, você faz um mestrado, você faz um doutorado, você faz um PhD, você cresce. Porque você quer se desenvolver para ter uma maestria de ser o melhor naquilo que você faz com responsabilidade. Agora, com as coisas do Senhor, não podemos fazer de modo relaxado. Jeremias: maldito o homem e a mulher que faz a minha obra de forma relaxada. E maldito o homem que retém a espada na bainha. A espada do Espírito deve ser pregada, deve ser ensinada às pessoas, para que as pessoas possam ouvir e entender o que é a boa nova da pregação do Evangelho. Veja que vou fazer agora em janeiro 30 anos de crente. Imagine, anos e anos atrás, eu me lembrando como era feito um trabalho evangelístico de rua, na Lapa, Estação Pirajá, Baixa dos Sapateiros e outros lugares. Eu ouvia as pessoas pregando o Evangelho e às vezes ouvia mais condenação do que a pregação boa da Boa Nova. O ensino, como levar as pessoas a conhecer porque Cristo teve que morrer daquela forma. Quando o pastor Valdemar ouviu os cristãos: você é filho do diabo, vai ficar virado. Por quê? O que é ouvir isso? Eu já estou no mundo, eu estou aprisionado, mas eu estou num sono inicial da origem do pecado. Aí se vem alguém cheio do Espírito, cheio de amor, cheio de entendimento, e outra, a unção necessária. Para quebrar a atadura precisamos de unção. Poder que quebra coisas no mundo espiritual que são coisas das trevas. Irmãos,
Acredite que eu estou dizendo para vocês. Tem muitas pessoas aprisionadas, deprimidas, que dependem de remédio para dormir, que ficam noites e noites sem dormir, e não sabe como fazer e por que está assim. Aí vem um desespero, começam a ouvir vozes, e o ataque maligno começa a levá-las de uma ação sufocante, para que se tome uma atitude precipitativa de suicídio, ou alguma outra bobagem e besteira. Israel foi oprimido por duas nações, a Síria e Egito. E o Senhor diz que, vocês desceram lá para peregrinar lá. Isaías 31 diz que, ai daqueles que descem ao Egito, eu largo o meu Senhor e quero ir para o mundo. E ficam lá, se enchendo de uma cobertura, que não é do meu espírito, e acrescentam pecado sobre pecado. É situações tristes. Eu conheci membros da minha congregação, que congregavam aqui conosco, que nasceram no Evangelho, que foram criados aqui no Evangelho, desde o grupo de criança, do junior, do adolescente, da mocidade, e hoje se desviaram e se tornaram pessoas de feitiçaria, de macumba. Eu conheço pessoas que estavam com Cristo e viraram pessoas heréticas, de magia, que deixaram realmente as coisas do Senhor. E aí perguntamos, e vem a pergunta: será que realmente ela conheceu o Senhor? Ela conheceu a palavra? Porque, irmãos, você que está aqui sentado, e você que está em casa, e eu que estou pregando, nós sabemos o que estamos fazendo com a nossa própria vida. E a oportunidade é essa para nós finalizarmos aqui. Ele disse que por nada vocês foram vendidos. Adão se vendeu por quê? Por nada. Eva se vendeu por quê? Por nada. A autoridade e a ordem e o comprometimento não estava sobre Eva, estava sobre a vida de Adão. Mas quem pecou não foi Adão, quem pecou foi Eva. O início disso foi dela. E ele esperava vamos colocar assim, Eva, numa linguagem minha, ela foi lá como um boi de piranha, a morrer primeiro. Coma aí para ver se vai acontecer alguma coisa. Não aconteceu nada. Por quê? Qual foi a artimanha dele? Deus sabe, o diabo dizendo sobre Deus para Eva. Deus sabe que do dia que vocês comerdes, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Veja isso. Por que Eva não perguntou a ele? Como é que Deus sabe o quê? Não há nenhuma interrogação, não há nenhuma pergunta, não há nenhuma dúvida. Peraí, essa conversa aqui está mal conversada, eu preciso saber o que é isso aqui. Número 2, a principal coisa era de obrigação dela. Se o meu marido não está me observando, não está me cobrindo, eu tenho que ir a ele, porque Deus me disse que eu sou ajudadora. Eu vou perguntar aqui ao meu marido. O que está acontecendo aqui? Eu estou conversando com uma cobrinha aqui, essa cobra fala, está me dizendo aqui umas coisas aqui que não tem nada a ver. Ela não faz nem isso. Ela guarda para ela, porque havia a cobiça dentro dela. E a cobiça é o maior mal do ser humano. Cobiça por coisas fúteis. Nós seremos tentados por coisas fúteis. E o Espírito nos chama a sair disso. E olha, também sem dinheiro, aleluia, vocês serão resgatados. Pedro disse que nós não fomos comprados por pedras preciosas, nem por prata e nem por ouro. Eu e você fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Jesus se compromete com o Pai e com o Espírito dele. Olha, eu vou morrer por eles sem ter nenhuma comprovação que eles vão me amar. Eu vou fazer isso. Isso é um amor profundo. 1 Coríntios 16 diz que aqueles que não amam a Jesus
Veja, o Espírito em Paulo, o apóstolo, diz: sejam malditos quem não ama a Cristo. Toda a estrutura da Torá é amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso entender, eu preciso me despertar de muita coisa interna dentro de mim. Nós fomos bloqueados lá no início, e o nosso espírito nasceu de novo, mas a nossa alma ainda não. Está no processo, meu irmão, dia a dia, dia a dia. E de vez em quando a carne chama de volta, você fica lutando carne, espírito, até nós colocarmos a carne no lugar dela, que é crucificada, morta, e deixarmos o Senhor se mover em nós. Aí nós não vamos ser nécios, não vamos ficar sendo embriagados com as coisas daqui, embriagados de entendimento do mundo, de conhecimento do mundo, embriagados de um bocado de miséria, que não é do Senhor, que nem o louva, mas embriagados de palavra. Colossenses 3,16, olhe, habite ricamente a palavra em vós de Cristo. Fale entre vocês cheios de salmos, de hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor. Imagine isso aqui entre nós. Veja que coisa linda. E aqui o próprio Paulo, pelo Espírito, diz a mesma coisa. Irmãos, haja entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Haja entre vocês respeito, com o temor de Deus no coração de vocês. Isso é louvável para Ele. A unção virá e a unção te testará dia a dia. A unção veio na vida de um homem chamado Saul pela escolha do povo. Tudo que a gente escolhe por nós mesmos aqui vai tudo perecer, ficar podre. E ainda foi com um cálice, não foi com um chifre de carneiro. Esse tipo de coisa que nós criamos aqui, aparentemente de presença, de unção, de poder, lá na frente vai ser testado por um nível maior. Ele profetizava, andava correto, fez grandes coisas para o reino dos céus, mas chegou o momento que o Senhor diz: profeta, vá dizer ali a Saul que eu vou vingar o meu servo Moisés morto, que quando o meu povo passou nas terras de Amaleque, ele proibiu do povo passar, porque achava que o meu povo ia roubar as águas dele, do seu poço. Mate Agag, mate todo o seu povo e destrua todos os seus despojos, e não pegue um boi lá, uma galinha. E o profeta madrugou, entregou o recado: vou cumprir. Aí Saul vai para a guerra, mata todo mundo, pega o líder Agag vivo, bota numa cela de jaula, e aí ele pega com o olho de tandera dele, e ainda mente, 3 vezes ele mente. Pega boi, pega ovelha e leva. E o Senhor de madrugada moveu o profeta: me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel. Baixa a cabeça dele, levanta e vai lá. Chega lá madrugada, fez conforme a palavra do Senhor. Eu fiz, menti a primeira vez. E que mugido é esse que eu estou ouvindo aqui no meio de arraial de boi e de ovelha? Mente de novo doido. O povo disse para poupar, para levar para o Senhor, para consagrar para o Senhor em sacrifício. Aí o profeta larga: vê cá, o Senhor está mais preocupado com holocausto, com gordura de bicho, ou que se obedeça a palavra dele? E disse que essa atitude é atitude de feiticeiro e de rebelde. Está lá escrito. Por esta causa o Senhor te rejeitou. Quando ele fala essa palavra e sai, ele pega a veste do profeta e lasca. Como tu lascaste minhas vestes, o seu reino também foi lascado. Aí vai de novo, tem outra ação, mente de novo. Pastor Dilson, vem cá, por favor, rapidinho para encerrar aqui. Eu quero mostrar para as pessoas uma coisa que eu não sou.
Eu quero mostrar à vista dos meus líderes, das pessoas, o que eu acho que eu sou. Rejeitado, Saul, perdeu o ministério, perdeu a unção, perdeu a comunhão, agora não tem mais profeta. Por favor, Samuel, vamos sair aqui juntos daqui da tenda? Aí o Senhor levanta a sua mão, acena para o povo, para o meu exército, para dizer que está tudo bom. Vai lá, vai lá. É isso mesmo, misericórdia mesmo. Obrigado, pastor Dilson. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, irmãos. Que o Senhor tenha compaixão de nossas vidas. Porque nenhuma das coberturas daqui deste mundo pode substituir a cobertura da palavra e do Espírito em nossa vida. Porque o dia do Senhor vai ser o dia do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Guarde a vida de vocês.